senhores professores, investigadores e estudantes, senhoras e senhores, e permitam-me um cumprimento especial ao professor Miquel Paes Maduro, professor deste Instituto e uma referência também desta casa. É uma honra usar da palavra nesta sessão comemorativa dos 50 anos do Instituto Europeu de Florença. Agradeço o convite, que aceitei de imediato, como reconhecimento da formação e investigação de excelência que desenvolvem em prol do projeto europeu e do Estado de Direito democrático. Vivi a maior parte da minha vida em liberdade e em paz. Cresci, estudei, trabalhei e construí uma família num tempo e num espaço em que essas duas realidades me pareciam tão naturais quanto o ar que hoje aqui respiramos. Nunca equacionei que alguma vez pudesse ficar privado, quer da liberdade, quer da paz. Eram dados adquiridos, um lugar certo. Hoje já não são. A guerra regressou ao solo europeu com a agressão russa à Ucrânia. É uma violação flagrante do direito internacional e um alerta de que a paz não é um dado adquirido. Ao contrário, revela que a paz é uma conquista frágil, que nos exige vigilância, determinação e, acima de tudo, vontade coletiva de a defender. As democracias enfrentam pressões internas sem precedentes e deparamos-nos com a desinformação como arma política, a erosão da confiança nas instituições e com o crescimento de movimentos que instrumentalizam o descontentamento para minar os fundamentos do Estado de Direito democrático. O resultado, todos os sentimos, ganham uma evidência crescente. A liberdade e a paz estão a ser ameaçadas pela força bruta de fora e também pela indiferença e pelo cinismo de dentro. Uma visão romântica talvez nos diga que a paz é um estado permanente da natureza. Não é verdade. A paz é uma conquista permanente. A Europa é disso exemplo, pois nasceu dos escombros de uma das maiores tragédias humanas, com 50 milhões de mortos, cidades em cinzas, famílias destroçadas e um continente que se destruiu a si próprio 2 vezes em menos de 30 anos. A ideia central que guiou Schuman, Adenauer, de Gasperi e Monnet era simples e revolucionária: alcançar a paz duradoura através da cooperação dos Estados que outrora se combateram. Ligar as economias, partilhar os recursos, criar laços tão profundos entre nações que a guerra deixasse de ser uma opção racional. E os resultados comprovam-no. Durante 80 anos não houve guerra entre ou envolvendo os Estados-membros da União Europeia. É o maior projeto de paz da história moderna. Estamos gratos a essa visão. É esse legado que hoje está em perigo. E cabe-nos a todos nós assumir a responsabilidade de o preservar. Herdámos este projeto de paz e temos a obrigação de zelar por ele em nome das gerações atuais e das gerações vindouras. Para preservar a paz, a Europa tem de percorrer 4 caminhos em simultâneo. Salvaguardar a democracia como fundamento irrenunciável da vida em comum, aprofundar a integração política europeia como garantia de solidariedade entre os seus povos, construir a autonomia estratégica como expressão de soberania e responsabilidade no mundo e estabelecer uma cultura política de confiança como condição de êxito dos anteriores. Recorro a 2 ensinamentos da história recente da Europa para fundamentar os 2 primeiros caminhos. Aprendemos nos últimos 80 anos que as democracias não declaram guerra entre si. A ciência política designa este princípio por paz democrática e manifesta uma robustez empírica notável. As democracias resolvem os seus conflitos pela palavra, pelo direito e pela democracia. Dispensam a força das armas. Cada avanço da democracia no mundo é em si mesmo um avanço para a paz. É por isso que, no meu entender, a defesa da democracia é simultaneamente uma opção ideológica e uma exigência de segurança coletiva. Em tempos de recuo democrático e de perda da qualidade da democracia, torna-se imperativa a sua defesa, como método de seleção de governantes, como liberdade de expressão e de participação, como resposta às necessidades sociais, económicas e culturais das pessoas e, sublinho, como condição para a preservação da paz. O segundo ensinamento é igualmente claro: os nacionalismos não são solução. A história revela que foram as crenças dos nacionalismos exacerbados
A ideia de que a nação própria é superior, do que os outros são inimigos ou inferiores, que o egoísmo nacional legitima a qualquer meio, que estiveram na origem das 2 guerras mundiais e de dezenas de milhões de mortos. Quando hoje vemos o ressurgimento de retóricas idênticas em diferentes países europeus, não podemos silenciar o alarme que a história nos desperta ou ficarmos indiferentes. No colégio, tive um professor de filosofia, já com uma larga experiência de vida, que repetia aos seus jovens alunos: o erro é um acidente, a repetição é uma escolha. Por isso quero ser claro, patriotismo e nacionalismo não são sinónimos. Amar o país de onde se vem é uma emoção legítima e nobre. Transformar esse amor em arma contra os outros é o caminho para o abismo e para a destruição coletiva. E o século XX, demasiadas vezes, caiu nesse abismo. Os nacionalismos, mais do que o amor aos próprios, são frequentemente o ódio aos outros. Destes 2 ensinamentos resulta para mim evidente que a Europa só terá futuro assente em regimes democráticos e com maior integração política. Recuar não é opção. A partilha de competências e de recursos pelos Estados europeus é o caminho inteligente. Traduzido num conceito simples: problemas comuns, respostas comuns. O terceiro caminho é o da autonomia estratégica. Identifico 3 áreas para o justificar. Nas áreas da segurança e defesa, a guerra da Ucrânia foi o primeiro grande acelerador. A Europa percebeu que a Rússia é uma ameaça real e não pode continuar dependente dos Estados Unidos. Para assegurar a sua segurança e defesa, precisa de uma capacidade de defesa autónoma, credível e articulada, com os seus aliados tradicionais. A autonomia estratégica que preconizo não é anti-atlantismo, é a responsabilidade. Sem cortar nenhum diálogo, sem desfazer nenhuma aliança. Devemos manter a NATO, mas numa relação de aliados, que cooperam em pé de igualdade, sem dramatismos, mas com muita lucidez, reconhecendo que as prioridades mudam, mas os valores não. E os valores são democracia, paz e direitos humanos. Isso exige mais coordenação, melhores investimentos e uma visão verdadeiramente comum. Exige economias de escala, exige comprar europeu. Recordo que mais de 2/3 das nossas compras em defesa são efetuadas fora da Europa e que mais de metade são um único país, os Estados Unidos da América. Ora, isso exige melhor investimento. Implica a criação de autonomia tecnológica europeia com duplo uso, na defesa e na economia, na segurança e na sociedade. A Europa deve ambicionar liderar a inovação mundial. Temos condições para tal. Por outro lado, a defesa europeia não pode continuar a ser uma caminhada lenta, baseada apenas em coligações de vontade que se formam e desfazem conforme as conjunturas e as conveniências. A União Europeia precisa de um arranjo institucional sólido, eficiente e com recursos adequados que integre outras democracias, nomeadamente o Reino Unido e a Noruega. Segunda área, a energia. A dependência estratégica de fornecedores autoritários revelou riscos elevados. Durante muitos anos convencemos que a cooperação comercial seria suficiente para termos energia garantida e de baixo custo. Há 4 anos percebemos que foi sol de pouca dura. A Europa precisa de uma política energética comum, que seja capaz de diversificar fontes, de acelerar as energias renováveis e limpas, garantindo que nenhum Estado-membro fica refém de quem usa a energia como instrumento de coerção política. Do mesmo modo, a Europa não pode ficar refém do egoísmo imediato de alguns dos Estados-membros neste capítulo. Terceira, a economia. Na competitividade económica, o relatório de Mário Draghi foi um sinal de alarme que não pode ficar sem consequência. A Europa está a perder terreno para os Estados Unidos e para a China nas tecnologias de futuro. Precisamos de um verdadeiro mercado digital, de uma união de mercados de capital funcional, de investimento em investigação e inovação à escala do desafio que enfrentamos.
A produtividade europeia está a ser ultrapassada exatamente onde o século XXI se decide. No digital, na inteligência artificial, nos semicondutores e na tecnologia quântica. Estamos diante de um desafio fundacional, pois sem base produtiva não há forma de manter um dos pilares da nossa identidade, que é expressa no modelo social europeu. Sem capacidade tecnológica não há autonomia estratégica. Cito apenas um dado relevante. Apenas 4 das 50 maiores empresas tecnológicas do mundo são europeias. 4 em 50 empresas. A finalizar, o quarto caminho, uma cultura política de confiança entre os Estados-membros. Para concretizarmos todas estas ambições, necessitamos de um modelo de governação mais eficiente e mais rápido. A regra da unanimidade em domínios estratégicos funcionou no século passado. Não resulta no século XXI. O mundo não espera pela Europa. Uma Europa de 27 países que se move apenas quando há consenso é uma Europa que chega sempre tarde. O futuro pertence a quem age com determinação, não a quem reage tarde e corre quase sempre atrás do prejuízo. Em vez de minorias de bloqueio, precisamos de maiorias com ambição. Lideranças que pensem em Europa para além dos egoísmos imediatos dos Estados-membros que representam. A Europa avançou com líderes que ousaram pensar além do imediato. É esse o espírito que precisamos de recuperar. Com a mesma urgência, a Europa tem de decidir com clareza o que quer fazer em comum, no papel que quer ter o mundo e, consequentemente, na adoção de um sistema de recursos próprios para financiamento da sua ação política. Certamente não estaremos todos juntos a fazer as mesmas coisas. Não vejo aí qualquer dificuldade. Já é assim, por exemplo, na zona euro. Nenhum Estado pode ser obrigado a integrar o que não quer. Da mesma forma, nenhum Estado pode impedir um conjunto de outros Estados a fazerem o que querem. Acrescento, e o que os europeus exigem. A clareza gera confiança. A ambiguidade perpetua a inércia e o atraso. Os líderes europeus não podem adiar por mais tempo esta clarificação. Minhas senhoras e meus senhores, caros estudantes, a União Europeia nasceu da vontade de garantir a paz e o progresso num continente devastado por guerras. Hoje enfrenta uma encruzilhada diferente, mas igualmente exigente. A resposta não está em recuar, fragmentar ou desistir. Está em avançar, com mais união, mais ambição e mais coragem política. E vós, os que estudais aqui, os que investigais neste Instituto, sois parte dessa coragem. Sois protagonistas, porque as ideias que aqui se geram tornam-se políticas em Bruxelas, em Lisboa, em Roma, em Paris, em Berlim, em Varsóvia. O trabalho que aqui fazem importa. A Europa que quero para os meus filhos e para as próximas gerações é uma Europa que continua a ser sinónimo de paz, de liberdade e de prosperidade. Não porque foi sempre assim, mas porque fizemos essa escolha, geração após geração, de a construir desta forma. É esta escolha também que está nas vossas mãos. Muito obrigado.